Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui no hospital, de volta ao hospital onde eu trabalhei há alguns anos, de volta com a Zilma, que eu conheço há pouco mais de, digamos, eu não vou falar, dois, três, uns 30 anos que eu conheço a Zilma. E é um prazer muito grande estar aqui e poder realmente falar de um tema que me acompanha, ou eu acompanho, eu não sei quem persegue quem, mas eu conheço sarampo desde a década de 60, quando não existia vacina, e naturalmente fui acompanhando o sarampo em grandes epidemias. Depois do lançamento da vacina, acompanhei a vacinação, acompanhei e torci muito pela vacinação de sarampo, isoladamente, depois junto com as outras vacinas, coqueluche, a vacina de cachumba e rubéola associada, que é hoje a tríplice viral. Tive o enorme prazer de ver, assistir o Brasil conseguir eliminar o vírus do sarampo em 2000 no ano 2000, e depois estou tendo a surpresa e um tanto de desprazer de ver o Brasil novamente às voltas com sarampo e atualmente mais próximo da gente, o que está ocorrendo em São Paulo, que preocupa bastante o país inteiro e a América Latina, a América do Sul toda. Porque São Paulo, com o tamanho que tem, está tendo um bocado de sarampo e numa velocidade muito grande. Eu estou à disposição para falar alguma coisa sobre a suspeita, o manejo e a prevenção do sarampo, para a gente voltar, para quem não teve o conhecimento, ter um conhecimento. Quem já tem o conhecimento, eventualmente reforçar esses conhecimentos. Fui professor do Departamento de Pediatria da UFES, de 73 a 2010, trabalhando sempre com doença infecciosa. Trabalhei na Secretaria de Saúde de 73 a 2014 e sempre com doenças exantemáticas, ou sempre na área de vigilância epidemiológica e doenças exantemáticas da Secretaria de Saúde, trabalhando no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, onde tive o enorme prazer de frequentar o hospital com muitas pessoas, de onde nós aprendemos um bocado de medicina, um bocado de pediatria, incluindo aí a memória do meu pai, que foi meu professor de pediatria. Atualmente eu sou membro da Comissão Nacional de Sarampo, que foi formada no Ministério da Saúde exatamente para se conversar melhor sobre sarampo, se conversar sobre a situação de sarampo no país e formulando eventualmente ou ajudando a formular políticas de acompanhamento, monitoramento do sarampo que vem ocorrendo agora em maior intensidade por conta do sarampo que entrou no país novamente e voltou a circular, infelizmente. Bom, quando se tem uma suspeita de sarampo, tem algumas medidas que são necessárias. Primeiro, identificar oportunamente o que é um caso suspeito e manejar adequadamente para reduzir a transmissão do vírus a pacientes e profissionais de saúde em locais desse atendimento. Identificar sintomas respiratórios. Sarampo tem uma característica interessante, diferente de outras doenças exantemáticas que nós vamos ver adiante. Ele tem sempre sintomas respiratórios, com tosse, espirro, coriza, conjuntivite inicialmente viral, que nós vamos ver daqui a pouco. Lembrar que não existem muitos sintomas respiratórios nas arboviroses, em geral. Determinar depois o tipo e a gravidade da doença, fazendo um diagnóstico da doença, a intensidade do sarampo ou suspeito de, e diagnóstico diferencial, que nós também vamos ver daqui a pouco, de alguma forma, com algumas doenças que são mais próximas do diagnóstico clínico do sarampo. Priorizar atendimento, isso é óbvio, porque se você não prioriza atendimento, e se essa pessoa, criança ou adolescente ou adulto, tiver uma suspeita de doença transmissível, como o sarampo, que é muito transmissível, se alguém deixa essa pessoa num local de atendimento, esperando, aguardando muito, ela está contaminando o primeiro contato, a primeira sala de atendimento ou sala de espera. Então é importantíssimo ter a atenção
Se houve sugestão ou suspeita de sarampo, dá um jeito de fazer um atendimento rápido, tirar desse local e começar alguma medida de isolamento desde o primeiro momento. E definir o destino, se é uma doença grave, se precisa de uma internação ou não, se pode ser gerenciado em ambulatório e até mesmo numa residência, porque não é obrigatório se internar cada caso de sarampo, até porque em situações de grande quantidade de doença não se consegue internação de todo mundo. Lembrar desde agora, e outras vezes nós vamos lembrar também, o pessoal de saúde deve estar vacinado obrigatoriamente para sarampo e a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. O pessoal da área de saúde deve estar vacinado para não ter o desprazer e o problema de alguém que está fazendo um atendimento daqui a pouco está fora do circuito porque está doente. Então, quando se identifica os sinais e sintomas próprios da doença, do sarampo, nós vamos ver algumas características e daqui a pouco eu vou passar mais rapidamente, porque não é a função daqui falar do vírus, mas a gente passa rapidamente sobre algumas características dele que é interessante saber. Reconhecer o momento epidemiológico da região e do país. Eu chamo a atenção e queria grifar essa frase. É muito comum a gente ver alguém que diz, isso é sarampo, pode ser que seja, tem uma sugestão de sarampo, tem suspeita. Se você tem uma ideia do que está ocorrendo naquele momento, seja próximo de você, ou essa pessoa teve em algum lugar que está ocorrendo sarampo, ou seja, reconhecer o momento epidemiológico daquela região e do país é muito importante. Conhecer alguns diagnósticos diferenciais que nós vamos ver daqui a pouco com as figuras. Colher material para o exame de laboratório sempre em tempo oportuno, ou seja, imediatamente de uma suspeita, você deve já colher a primeira amostra do laboratório, a primeira amostra de sangue, eventualmente podendo fazer também colheita de vírus, é válido. Se há um lugar que não tem casos suspeitos da doença, é interessante você ter a colheita de sangue e colheita para vírus. Se é um lugar que já é uma endemia, quer dizer, já existem casos ocorrendo há muito tempo, é provável que não se precise tanto colher o material para vírus, desde que você já tenha tipado o tipo de vírus que está ocorrendo, se não dá para fazer também de todos os casos da virologia, mas o exame de sangue, o exame do IgM, do IgG é importante colher e colher rapidamente para que você colha dentro do tempo oportuno. Fazer a devida notificação das autoridades sanitárias, ou seja do município, seja do estado, onde você estiver, você tem que fazer a notificação numa folha oportuna, numa folha que tenha também o local de fazer essa notificação. Em geral, quem trabalha na unidade de saúde tem isso. É interessante notar que quem trabalha em alguns serviços que não tenha isso, a pessoa pode ficar um pouco perdida nessa situação. Onde notificar, como notificar. Mas se você se dirige à unidade de saúde ou à prefeitura do local ou à Secretaria Estadual de Saúde, eles vão te dar, evidentemente, essa orientação de onde fazer a notificação, que é obrigatória. Não ter no local que se trabalha vamos dizer, a folha de notificação, a folha comum de notificação, não justifica o fato de não notificar uma doença. Eu queria lembrar a todos que quando se fala notificação obrigatória, isso é lei. E ninguém tem o direito de dizer que não sabia que era obrigado notificar. Então eu queria chamar a atenção de todos os tipos de serviços, seja privado, seja público, de qualquer forma, quando tem-se uma doença dessa, é um compromisso com o país. Não é nem com aquela pessoa, aquele município ou estado, é um compromisso com o país. Doença de notificação obrigatória tem que ser notificada de alguma forma. Se você
Não souber, pergunte a alguém que possa te orientar, mas faça a notificação. Promover isolamento, obviamente, isolamento respiratório. Eu digo isolamento respiratório e social, porque a pessoa pode ser deslocada para algum lugar que possa isolar, seja hospital ou algum cômodo, algum local que possa tirar do convívio, tirar daquele momento de um local em que possa estar continuando o problema da transmissão da doença. Promover o tratamento é o que é mais incipiente aqui, onde nós não temos muita coisa, porque não existe tratamento específico para o vírus do sarampo. O que se fala em tratamento de sarampo é um cuidado geral, hidratação e etc. E há uma recomendação do Ministério da Saúde, que nós vamos ver mais adiante, de fazer vitamina A para tentar diminuir a intensidade ou evitar problemas mais sérios, inclusive de cegueira, que é possível acontecer quando você tem uma pessoa com um grau de desnutrição ou algo desse tipo. A vitamina A pode proteger. E promover sempre a prevenção. Evidentemente, eu estou falando de uma doença transmissível, que se você tem um caso suspeito, em torno dele tem alguém que pode ser prevenido e pode não adoecer. Desde saída, já vale a gente lembrar que se após um contato de sarampo ou suspeita de sarampo, se você vacinar alguém em torno, algum contactante em torno daquela pessoa, até em 72 horas pode-se evitar que o outro adoeça. Então é válido pensar nisso. Se houve um contato com um suspeito, quem tiver em torno deve ser avaliado se é imune, se não é imune, se tomou, se não tomou vacina, se teve, não teve a doença, e se tem condição, deve ser vacinado imediatamente para evitar que a doença também. Algumas características do sarampo. Um caso é suspeito, quando ele tem febre, exantema maculopapular, sintomas respiratórios como tosse, coriza e conjuntivite. Algumas pessoas costumam perguntar, e do Ministério uma vez me disseram, traduza essa palavra maculopapular. Maculopapular é mancha e pápula, ou seja, é uma mancha avermelhada na pele, irregular, não é mancha redondinha, é irregular, e pápula é qualquer elevação da camada superficial da pele. Então você palpa, passando a mão nas manchas de sarampo, rubéola e outras doenças maculopapulares, você passa a mão e sente no tato que aquilo é mancha, mas que você está sentindo também as elevações papulares. O caso é confirmado quando você tem um caso suspeito com resultado positivo de exame de laboratório. Ou um vínculo epidemiológico com um caso que foi confirmado pelo laboratório. Se você tem um vínculo clínico e alguém tem o exame de laboratório e teve contato com esse suspeito, você pode ter um caso também a mais e aí deve confirmar sempre em laboratório, mas eventualmente se não tiver e ele teve contato com um caso que foi confirmado, provavelmente será mais um caso de sarampo também. O caso é descartado se é um caso suspeito que teve uma ligação com o exame de laboratório, a investigação foi completa e os resultados foram todos negativos. O caso importado. Isso ocorreu do ano 2000 até 2016, 2017, ocorriam vários casos importados de vários países. Casos que chegavam ao Brasil por algum lugar, seja via terrestre, via aérea, navio, de qualquer forma chegava um caso que era confirmado e que na viagem ou antes da viagem havia um adoecimento que não foi identificado e ele chegava ao país e ia desenvolver a doença aqui. Então ele teria sido exposto em algum lugar fora do país ou fora daquela região e ele foi importado para aquela região. Essa circulação pode ter se dado entre 7 dias até 20, 21 dias antes do início do exantema. A incubação do sarampo é média de 10 dias, mas pode variar em torno de 7, 8, 10, até
18 dias no máximo, mas em torno de 10 dias isso é mais ou menos comum. Então, se a gente quer gravar, grava mais ou menos 10 dias de incubação, que é muito mais frequente. Transmissão é aérea, transmissão por vias respiratórias, secreção nasofaríngea, de uma tosse, de um espirro. Essa secreção é que contamina sarampo. Entre 4 a 6 dias antes até 4 dias depois do início do exantema, essa pessoa pode estar transmitindo. Então é interessante notar que dá mais ou menos uma semana, 8 dias, a transmissão da doença. Se 4 dias antes, até 4 dias depois de começar o exantema, vai dar de 7, 8 a 9 dias de transmissão. Então é uma transmissão que não é tão curta, é uma transmissão muito grande. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais de detalhe dessa transmissão, que é válido saber disso. A suscetibilidade é geral. E aqui eu quero chamar a atenção de uma história que eu vivi naturalmente, e hoje a gente continua ouvindo coisas dessa ordem. Ah, sarampo é doença comum de crianças. É a doença comum de crianças? Sim, mas não é uma doença própria das crianças, como muita gente diz, ou às vezes até literatura fala disso. Doenças próprias da infância, a maioria delas não é tão própria da infância, ela é mais comum na infância, desde que a infância seja mais suscetível. Agora, eu quero lembrar e reforçar essa noção. Não é uma doença só das crianças, adolescente tem sarampo, adulto tem sarampo, sim, desde que seja suscetível. Enquanto a transmissão, então, é bom a gente lembrar que o vírus permanece no ar, como um aerossol, por exemplo. Se alguém der um espirro, uma tosse em algum ambiente, ele pode ficar até mais ou menos 2 horas, num raio de 2 até 4 metros, transmissível, ou seja, vivo, fazendo a transmissão. Havia até uma certa brincadeira com um caso que dizia: fulano não teve contato com ninguém que teve sarampo, como é que adoeceu? Entrou numa sala fechada em que alguém tinha estado e estava tossindo muito, espirrando, saiu imediatamente, alguém entrou na sala que não tinha mais ninguém, mas tinha o aerossol do sarampo e, claro, adoeceu. Como pode ocorrer com coqueluche ou outras doenças que fazem essa transmissão também. Ele é, então, transmitido via respiratória, a pessoa pelo trato respiratório pode pegar, faz uma primeira viremia que depois se dissemina entre células linfóides, faz uma segunda viremia que é mais prolongada, aí já se distribuindo pelo corpo todo, e os pacientes excretam grande quantidade de vírus nessa fase inicial, que a gente chama fase catarral, onde tem espirro, tosse, coriza, conjuntivite. Essa tela aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa interessante. É uma doença contagiosa, muito contagiosa, mas muito mais do que várias outras doenças conhecidas. Só para dar uma ideia para vocês, se eu tenho um caso de gripe, vamos falar em pessoas suscetíveis. Eu tenho um caso de gripe e em torno dela vários suscetíveis. Um caso pode se transmitir da gripe para 1 ou 4 pessoas em torno. E por aí adiante, a catapora se transmite para mais ou menos 5 pessoas, a cachumba para 4, difteria e rubéola para 6 pessoas mais ou menos, coqueluche muito mais, de 12 pessoas mais ou menos. Agora o sarampo, entre 12 a 18 pessoas em torno de um caso podem adoecer se eles forem suscetíveis. Isso dá uma ideia muito clara do que é a violenta transmissibilidade do sarampo. Não é uma doença boba em termos de transmissão, nem boba em termos de adoecimento. A noção que muita gente tem do sarampo hoje
como a gente ouvia há muito tempo também, diz, doença boba, doença da criança que dá aquelas pintinhas no corpo. É diminuir muito, é menosprezar a violência do sarampo. Não é uma doencinha boba. É uma doença que tem uma importância fundamental, principalmente se você está tratando com alguém que tenha ou desnutrição, ou que tenha alguma doença de base, alguma diminuição da sua rigidez, como se fala. Ele maltrata e maltrata muito, dando às vezes complicações. Bom, o vírus invade as células epiteliais, então, e chega aos gânglios linfáticos, como nós já falamos, entra na corrente sanguínea, se replica, vai até a pele, vai aos pulmões, vai a todas as áreas. Alguns autores, há um tempo, lembravam o seguinte: o vírus do sarampo foi procurado em alguns trabalhos em várias partes do organismo de uma pessoa, de várias pessoas. Ele foi encontrado em todos os lugares que foram pesquisados. E nós tínhamos, à época da década de 70, 80, que tinha muito caso de sarampo, nós tínhamos uma ideia de que a baixa do estado geral, a quebra do estado geral era muito violenta em crianças pequenas na faixa de 1, 2 anos, e que a gente assistia, às vezes, a criança chegar no leito no hospital infantil, ser colocada de uma posição na cama e no dia seguinte ela continuar na mesma posição de não se mexer. Lembrava a situação de encefalite. E a gente sabe que sarampo pode dar encefalite, mas a gente via em tantas crianças, a quantidade era tão grande, que a gente ficava meio surpreso de saber a encefalite se dá numa raridade no sarampo, encefalite clínica comprovada. Mas nós ficamos tão impressionados com aquilo e ficamos mais interessados quando apareceu esse trabalho da doutora Lancelotti, que eu recomendo a quem quiser se aprofundar um pouquinho, ler esse trabalho. Ela mostrou que há algumas lesões na patologia, a patologia encefálica do sarampo, que foi feita, algumas lesões se apresentavam como lesões mínimas de crianças que eram assintomáticas antes do falecimento. Então dava a sensação de que existia encefalite numa quantidade muito maior do que se fala hoje. A doutora Lancelotti fez esse trabalho mostrando que muitas crianças falecidas de sarampo, que não tinham tido o diagnóstico de encefalite, tinham lesões mínimas encefálicas, lesões na massa encefálica, o que leva a entender que o sarampo fica beirando a possibilidade de uma encefalite com muito mais frequência do que a gente pensava. Bom, nesses sintomas próprios da doença, a gente vai ver febre alta, geralmente febre alta, contínua, queda acentuada do estado geral, tosse seca e coriza e conjuntivite. O cóplice é um sinal que aparece dentro da bochecha, na região mais ou menos dos dentes malares, os dentes molares, eles aparecem no segundo ou terceiro dia da febre, geralmente precedendo em um dia o aparecimento da erupção, do exantema. Então, quem tem cóplice, que está com febre e tem sugestão ou suspeita de sarampo, se aparece o cóplice, pode-se afirmar que até o dia seguinte está aparecendo a erupção, começando na cabeça, por trás das orelhas, no rosto, e ele vem descendo numa distribuição que a gente chama de distribuição céfalo-caudal e desce em 3, em 4 dias, podendo chegar ao tronco, aos braços, e leva 3, 4 dias até diminuir a intensidade, se tornando pardacento. E a gente chama a descamação fina que ele promove, descamação fulfurácea, como se fosse de farinha. Uma descamação fina. Bom, identificar os sinais do sarampo, quando a gente via isso na década de 70, de 80, que não existia ainda, não era a época de
dengue, chikungunya, zika, nenhuma dessas doenças, era muito comum a gente falar brincando também, não tinha diagnóstico laboratorial como se tem hoje, a gente dizia sarampo está na cara. Sim, está como uma criança dessa aqui do Red Book, é uma face típica do sarampo. É um olhar triste, conjuntivite inicial, conjuntivite viral, com lacrimejamento, secreção nasal e essa carinha de quem está em sofrimento. Aqui outro aspecto do rosto do sarampento. E aqui à direita, esse adolescente, que dá para ver até o bigodinho dele aqui, esse adolescente com a conjuntivite tipicamente seca ainda, conjuntivite que não tinha muita secreção, que era o início do sarampo, e o Koplik, na região dos molares. Bom, nós falamos que o exantema do sarampo é um exantema irregular, e é realmente irregular, maculopapular, vermelho vivo, e aqui ele vai se tornando confluente, que é outra possibilidade. Aqui já se nota que ele está meio padacento, já está chegando na fase final, mas foi um exantema que confluiu em algumas áreas. Isso é muito comum também no sarampo. Das complicações frequentes, a diarreia é uma possibilidade grande, a desnutrição por perda proteica é uma possibilidade muito grande, desnutrição acentuada, se uma criança já tem desnutrição ou algum grau de nutrição ruim, ela pode piorar muito a desnutrição, pode fazer pneumonia a partir de uma pneumonia viral, ele pode fazer pneumonia bacteriana, como uma consequência de uma invasão pulmonar que é relativamente frequente, e a encefalite, como eu citei, é pouco frequente, clinicamente visível, mas quando ela aparece, ela pode causar danos importantes, danos neurológicos irreversíveis, como surdez, cegueira, debilidade mental e outras coisas importantes, com a mortalidade elevada. A encefalite é pouco frequente, mas as consequências dela são graves. Quando a gente fala em reconhecer o momento epidemiológico da região e do mundo, nós temos, na região das Américas, a eliminação do sarampo, eliminação da transmissão endêmica. O Brasil conseguiu fazer essa eliminação no ano 2000, tanto que no ano 2016 recebeu até uma certificação da OPAS de eliminação do vírus do sarampo em todo o território nacional. E isso foi um fato, um marco extremamente interessante, porque se no ano 2000 o sarampo acabou, nós tivemos desde o descobrimento praticamente 500 anos de sarampo e que acabou no ano 2000. Lamentavelmente, 2016, 2017, nós começamos a ver novamente o sarampo descendo na região norte de países da América Central, incluindo o nosso vizinho aqui, a Venezuela, desceu o sarampo para o Brasil, pegando Roraima, e aí nós começamos a espalhar novamente dentro do país, o que é lastimável. Mas só no ano 2018, por exemplo, 17 para 18, nós já tivemos mais de 10 mil casos na região norte do país. Bom, nessas regiões de maior avanço do sarampo, da Venezuela para Roraima, da Amazonas, por que espalhou tanto? Por um motivo natural, óbvio, que dá para se entender perfeitamente. Regiões em que, em alguns lugares, são comuns as tribos nômades, e muitas tribos distribuídas em regiões de floresta muito fechadas às vezes, regiões distantes de qualquer civilização, e que é natural, os índios, as tribos não têm, eu brinco aqui dizendo que eles não têm
passaporte e o vírus não reconhece fronteira. Então não há como fechar alguma coisa e tentar fechar desde que essas pessoas passam de um lugar para outro sem a procura de alimento e tal, sem se perceber nem dar, não dá nenhuma importância ao que seria uma fronteira de um país. Não existe isso então. Então nessa região correu livre, solto, a transmissão de sarampo por várias tribos e com uma mortalidade alta, inclusive. Aqui nós vamos ver mais adiante e que foi grande o adoecimento de crianças maiores e adultos. Aqui já chamando a atenção, é doença de quem é suscetível, não é só doença de criança. Isso ficou muito claro nessa região do Amazonas, que nós vamos ver logo adiante. Por exemplo, a incidência por 100 mil habitantes de casos confirmados no Amazonas em 2018, nós vamos ver a faixa de menor de um ano. Esse coeficiente por 100 mil foi a maior de todas, disparada, 2.189,3 foi a incidência maior que apareceu, evidentemente, em criança menor de um ano. O que é dramático, porque a mortalidade aí também é muito maior, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente prestar atenção, a faixa de 1 ano a 14 anos teve um total de 573,5 por 100 mil habitantes. Não é uma incidência baixa, é muito alta. Sem dúvida nenhuma, abaixo de um ano é um exagero. Mas essa incidência é considerada muito alta, 573. Agora observe a incidência entre 15 e 30 anos. Tecnicamente se fala 29, eu falo 30, vocês vão entender que é 29 anos, 11 meses, 29 dias, etc. Ou seja, entre 15 e 30 anos de idade, a incidência foi absurda, 910,7 por 100 mil habitantes. Dá para entender perfeitamente que o sarampo está aqui predominando na faixa de adultos. Então não repitam nunca mais, se já ouviram algumas vezes, sarampo é doença de criança. Não, sarampo é doença de alguém suscetível, não é só de criança. Está aqui o resultado baseado em mais ou menos 10 mil casos, foi o que ocorreu no Amazonas. 9.803 casos no total. Então não dá para a gente dizer isso nunca mais. Bom, dos casos do Amazonas, nós vimos que foram 9.778. Esse dado foi dado fechado dia 6 de agosto, agora recente, num boletim do Ministério da Saúde, da SVS, do Serviço de Vigilância em Saúde, desses 900 e tantos casos no Amazonas, e no restante do país ele foi respingando. Tinha uma quantidade maior em Roraima e Amazonas, evidentemente. Agora, Bahia, Distrito Federal, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Sergipe. São Paulo, 3 casos. Observe aqui, isso no ano 2018. Olha o que ocorreu no ano 2019. Agora, do início do ano até agora, o Amazonas com um número bem menor de casos, tá certo? Bahia, poucos casos, Pará, 53 ainda tem um número razoável, Rio de Janeiro, poucos, ou seja, são casos pontuais que vêm ocorrendo. Repare o que está ocorrendo em São Paulo, com esse último dado agora do dia 6 de agosto. 965 casos registrados. Obviamente que se a gente observar o dia de hoje, dia 9 de agosto, é provável que já tenha ultrapassado 1.000 casos em São Paulo, porque nessa altura aqui nós já tínhamos 1.700 suspeitos sendo analisados, fazendo exame para ver se teria mais algum caso. Seguramente deve ter mais. Como vocês sabem, São Paulo está em plena atividade de vacinação, tentando frear esse momento extremamente dramático no maior estado do país.
E São Paulo é um lugar de grande trânsito, de grande movimento e de grande população. Então tem uma baita importância saber o que está ocorrendo agora em São Paulo e saber que isso se resolve com vacinação. Não é de nenhuma outra forma. Só para dar uma ilustração melhor, desde o ano 2007 até o ano 2019, agora, portanto, o que ocorreu? 000 até 2010, 2011, 27 casos, depois 1, 5, 2, etc. E agora 967 casos no ano de 2019. Ou seja, um salto dramático que está ocorrendo em São Paulo de repente. A Organização Mundial de Saúde vem alertando já há algum tempo, não é de agora, sobre a possibilidade de sarampo no mundo e a possibilidade de transmissão nas viagens, transmissão de qualquer forma, seja nos locais, seja nas viagens, na África, na Europa, Oriente Médio, nas Américas, Sudeste Asiático com 40% de aumento, a África com 700% de aumento. Ou seja, ele vem aumentando de maneira absurda no mundo todo. E algumas nações, só algumas, que registram surtos atualmente. República Democrática do Congo, Etiópia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Madagascar, Mianmar, Filipinas, Sudão, Tailândia e Ucrânia. Mas nós sabemos que, até pouco tempo pelo menos, existiam casos na Alemanha, na França, na Itália, em Portugal, e de vez em quando a gente vê casos também que passam ou se deslocam para os Estados Unidos e pelo mundo afora, de vez em quando, casos que são chamados casos importados, como nós citamos no começo. Ou seja, o mundo não está livre do sarampo. Alguns diagnósticos diferenciais do sarampo, basicamente hoje, além de rubéola, aparece dengue, chikungunya e zika. Claro, outras doenças como exantema súbito, parvovírus B19, todos eles podem ser confundidos com o sarampo. Eu queria lembrar que, basicamente, o sarampo tem problemas respiratórios como tosse, que é frequente, coriza, conjuntivite, e a maioria dessas doenças não tem. Claro que isso não é um diagnóstico seguro, não é um diagnóstico que vá resolver uma situação de diagnóstico, nem de uma região, dizer que tem ou não tem caso só baseado em clínica. A clínica serviu e serve ainda atualmente para a gente somar, mas o diagnóstico de sarampo, que vai diferenciar dengue, chikungunya, rubéola, parvo, é diagnóstico laboratorial obrigatório. Não tem como você fechar um diagnóstico desse hoje em dia se não passar pelo laboratório para fazer o exame de IgM, exame pareado, exame de IgM e de IgG para confirmar um caso desse. Como diagnóstico diferencial, nós mostramos, por exemplo, a rubéola. Tem um período de incubação um pouco maior do que sarampo, tem sintomas mais brandos, mas isso também não fecha diagnóstico nenhum. Exantema macropapular do mesmo jeito, ele é mais discreto que o sarampo. Agora, eu posso ter um sarampo violento, um sarampo menos violento e vai confundir também com rubéola, sem dúvida nenhuma. Eu cito só a rubéola como um exemplo importante, porque rubéola, numa gestante, por exemplo, pode causar problemas seríssimos de má formação. Então eu queria chamar a atenção que o diagnóstico de rubéola também não deve ser tão simples de olhar para alguém e dizer, isso é rubéola, e deixar uma família com a impressão de que a pessoa teve rubéola por um diagnóstico exclusivamente clínico, porque isso pode estar errado e no futuro essa pessoa, a mulher no caso, pode ter a rubéola e pode ter um baita problema com a geração de filhos com problema de malformação. Então, o diagnóstico de rubéola, então, é precisamente importante fazer diagnóstico de laboratório para dizer se tem ou não tem diagnóstico de rubéola.
Exantema súbito, que é uma doença característica de criança pequena, na faixa de 6 meses a um ano e meio mais ou menos, é pouco frequente ou raro no adulto, o exantema súbito. É uma doença que dá em geral 2, 3 dias de febre alta, grande irritabilidade, a criança sofre muito naquele momento, de repente a febre acaba e aparece o exantema. É um exantema mais de tronco, de rosto, é mais moderado, confunde naturalmente com sarampo, sem dúvida nenhuma, tanto que muita gente fala que é um sarampinho, na verdade não é sarampo. Ele é causado por um herpes vírus tipo 6, é da família do vírus herpes, e que depois que aparece o exantema e que a febre caiu, ele está terminando o problema. É uma doença menos intensa, menos séria do que o sarampo. Escarlatina é uma doença do estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Ela pode fazer uma incubação mais rápida, em geral faz uma faringoamigdalite purulenta, com febre alta, dor de garganta, tem o exantema, também no rosto, tronco, braço, um exantema mais fino, parecendo lixa, e é característico isso, é muito descrito na literatura mundial, o exantema em lixa. A língua fica eriçada, parecendo língua em framboesa, e escarlatina pode descamar também as extremidades. Eu queria só chamar a atenção para um detalhe. A escarlatina costuma descamar em lâminas. O sarampo descama em farinha, com floco fino, pequeno. E a escarlatina descama, às vezes, nos pulsos, nos tornozelos, nas palmas de mãos e pés, de forma laminar. É um pouquinho diferente. É mais uma característica clínica que, evidentemente, também não fecha diagnóstico. Mas você tem uma estreptococcisia de garganta que pode fazer uma cultura, pode fazer uma bacterioscopia e pode identificar o estreptococo. Valendo dizer também que estreptococo pode ser uma condição familiar interessante, de você ter pessoas na família que têm facilidade do estreptococo, ou essa própria pessoa pode ter repetido já a estreptococcisia de garganta com as amigdalites. O eritema infeccioso, que é o parvovírus B19, é uma doença de pouca manifestação clínica. Ele faz, em geral, febre baixa, pode dar dor muscular, cefaleia moderado. Às vezes, uma criança, que é mais frequente de ter o exantema, o eritema infeccioso, às vezes a criança está frequentando uma escola, tem outras tantas crianças com o mesmo problema e elas têm manifestação clínica muito diminuta que não chama atenção, nem das famílias e às vezes nem da escola. Só tem um detalhe, ela tem condição de fazer um problema na gestante, provocar uma hidrópsia fetal, que é raro, mas pode aparecer, fazer uma... E quem tem uma aplasia transitória pode aparecer com uma aplasia transitória se a pessoa tiver anemia falciforme, ou seja, ela tem certos riscos específicos. Alguém com anemia falciforme, alguém com algum tipo de dificuldade medular de formação de sangue, pode fazer com eritema infeccioso uma infecção mais séria. Mas habitualmente é uma infecção que é dita até em alguns livros como benigna. Eu não gosto muito desse termo pessoalmente. Eu acho que doença nenhuma pode ser benigna. Mas algum livro da literatura mundial até cita esse termo, uma infecção benigna. Dengue, chikungunya e zika, nós podemos colocar tudo numa possibilidade transmitida pelo mesmo mosquito Aedes aegypti, que hoje está muito tranquilo convivendo no país em muitas regiões de uma maneira absurda e podem fazer exantema mais variado, exantema mais intenso, menos intenso. Alguns fazem artralgia, dengue pode fazer, chikungunya faz muito. Ou seja, são doenças de confusão muito grande com as outras exantemáticas. A chikungunya, que pode fazer uma dor intensa em articulações,
pode manter durante algum tempo essas dores em articulação, pode manter inflamação articular por meses até anos. A chikungunya tem essa característica. E pode fazer uma erupção que pode confundir também com sarampo. Zika é algo semelhante. O problema da Zika não é bem o exantema que pode confundir com sarampo. Zika, evidentemente, eu acho que todo mundo já tem a noção, pode fazer na gestante um problema sério de malformação importante, malformação encefálica, fazendo microcefalia como consequência da infecção de Zika numa gestante. Então tem essa importância. Farmacodermia são muitas medicações utilizadas no dia a dia, como dipirona, ácido acetil salicílico, alguns anti-inflamatórios e outras medicações, várias delas podem causar reação alérgica, como essa aqui. Essa criança foi vista e nós vimos, logo no momento que ela apareceu com exantema, alguém citava, é uma criança de, 7, 8 anos mais ou menos, que tinha febre, teve febre, este exantema, um mal-estar muito intenso e que se julgou na hora que era sarampo, evidentemente. Você nota que o exantema é muito parecido com o exantema de sarampo, sem dúvida nenhuma. Na verdade, ela tinha feito dipirona e uma amoxicilina como antibiótico. E tinha feito isso por conta de uma infecção anterior. Muito provavelmente ela teve uma reação alérgica à dipirona ou à amoxicilina, ou aos dois, tá certo? E não era nada de sarampo. Bom, na verdade, quando se tem qualquer caso desse suspeito, sugestivo de sarampo, você deve colher a amostra de sangue desde o primeiro contato, fazer um suave de nasofaringe para mandar para pesquisa de vírus, a amostra de urina também é utilizada para pesquisa de vírus, e mandar o exame o mais rápido que puder. A detecção de IgM é mais sensível nas amostras colhidas entre 4 a 30 dias depois da erupção. Naturalmente, que vai caindo a IgM depois de 30 dias do início da doença, e é possível que ela não apareça mais ou apareça muito pouco. Os testes de detecção de IgM e IgG são por ELISA, pode ocorrer por soro-conversão de IgG em soros pareados e avidez. Avidez não é muito comum no nosso meio. Tem laboratório que tem esse teste de avidez, alguns não fazem. Mas IgM e IgG são clássicos conforme a metodologia do laboratório, vai se discutir. Se teve IgM positivo, tá? O diagnóstico é sugestivo. É bom lembrar que, eventualmente, determinadas frações, determinados tipos de material para fazer o IgM podem ter uma calibragem com uma detecção mais sensível. Então é possível acontecer, e é bom a gente lembrar isso, é possível acontecer nessas situações em que a captação é muito grande, pode ocorrer sim um IgM falso positivo em determinadas situações. Então é muito bom lembrar e conversar com o laboratório que está fazendo o exame para ter uma ideia mais clara se aparece um IgM positivo em uma situação em que clinicamente não parece, não tem diagnóstico epidemiológico, não tem contato conhecido, a pessoa pode não ter tido contato de tipo nenhum, e eventualmente pode aparecer um exame IgM positivo. É interessante discutir melhor isso antes de fechar simplesmente um diagnóstico no primeiro resultado que vem. Os testes de vírus, de detecção de RNA, detecção por PCR ou RT-PCR em tempo real, pode ser feito e é feito no país, é feito no Fiocruz, não é isso? E pode ser muito interessante numa situação em que você não tenha caso nenhum numa região,
Aí ele é válido fazer para você detectar o que está ocorrendo, para ver se coincide com a transmissão de onde veio aquele caso e para ver se fecha uma rede de transmissão real. E claro, se dosa, avalia o tipo do vírus que está ocorrendo naquela região, é importante saber. Porque isso se tem um mapa do país e do mundo inteiro para você ver onde está a circulação daquela cepa de vírus. A notificação, então, como nós já consideramos, notificação é considerada uma urgência sanitária, ou seja, chegou algum caso, eu não vou esperar a semana que vem eu fazer meu mapa de notificação para notificar. Num papel que a gente chama de BNS, o Boletim Notificação Semanal, eu não vou ficar esperando isso. Se houve uma suspeita de sarampo, principalmente numa região que não tem nenhum caso, eu vou notificar por internet, vou notificar por telefone, eu vou chamar a atenção imediatamente do sistema de saúde para que ele tome providência, ou a gente tome providência imediata e não fique esperando passar um tempo. Porque se eu passo alguns dias para fazer a notificação, esse caso pode ter espalhado a doença para várias outras pessoas. Como nós vimos, a transmissão é muito grande, muito intensa, então é um prejuízo enorme deixar para mais adiante e não fazer rapidamente essa notificação. Utilizar a ficha de notificação, que é uma ficha própria do Sistema Nacional de Notificação, do SINAM, e em menos de 48 horas, de preferência nas primeiras horas, se notifica e começa a investigação. E promover o isolamento da pessoa. Se no hospital, uma acomodação apropriada, o mais apropriado possível. Alguns lugares chegam a ter um isolamento respiratório no seu hospital. Ótimo. Tem lugar que não tem, simplesmente. Você não tem um isolamento respiratório, mas você pode fazer um isolamento respiratório de alguma forma, o isolamento físico de alguma forma. O que mais acontece de transmissão dentro do hospital é justamente na sala de espera ou no ambulatório. Não é dentro de uma enfermaria, porque quando alguém está internado, em geral já se tomou esse cuidado de saber o que está internando. O problema é quando você ainda não sabe quem está esperando numa sala de espera, por exemplo, e a gente sabe que nem todas têm a agilidade desejável, que a pessoa às vezes fica esperando horas e horas numa sala de espera, se ela tiver uma doença dessa já contaminou todo mundo em torno. O período de isolamento compreende, então, o período desde o início dos sintomas prodrômicos até 4 a 7 dias depois do aparecimento do exantema. Ou seja, apareceu o exantema, você tem pelo menos uma semana depois de possibilidade de transmissão, então o isolamento deve se manter pelo menos até lá. E os profissionais de saúde, obviamente, devem ter esses cuidados, devem estar vacinados, ter os cuidados também de usar o procedimento de EPI necessário para se manter seguro e não adoecer também de uma doença dessa que é mais do que conhecida e mais do que falada. Tratamento, como nós dissemos, não existe tratamento específico. O tratamento com antibiótico, que muita gente acha, já que vai ocorrer uma infecção secundária, uma pneumonia ou algo assim, começa logo com antibiótico. Isso não é válido, não é interessante, é contraindicado fazer isso. O antibiótico deve ser iniciado se realmente ocorreu uma infecção secundária do tipo pneumonia ou alguma outra infecção bacteriana. Senão, não é indicado o antibiótico profilático. A vitamina A, como dissemos antes, se usa no momento, no primeiro dia e no segundo dia da doença. Crianças menores, 50.000 unidades. Crianças maiores de 6 meses, 100.000 unidades. E criança maior de 12 meses, ou seja, maior de 1 ano, usar 200.000 unidades. Ou seja, é uma dose de vitamina A naquela tentativa de evitar cegueira, principalmente, e de melhorar a mortalidade. Diz-se que realmente há uma relação direta de uso de vitamina A e redução da mortalidade, principalmente em desnutridos. Hidratação,
numa diarreia, se houver, tratar como qualquer outra diarreia, tomando um cuidado com os desnutridos, porque realmente as complicações são muito maiores e mais frequentes e mais graves dos desnutridos. Como se faz, afinal, a prevenção do sarampo? Só tem uma forma, é fazer vacina. E a vacina que é de vírus vivo, é de vírus atenuado, hoje em dia se usa a vacina tríplice viral no país de maneira rotineira a partir dos 12 meses, com uma segunda dose aos 15 meses. Nessa segunda dose, em geral, ela é tetraviral porque já vem adicionada a vacina de varicela ou catapora. Agora, nas situações de surtos ou epidemias em que está ocorrendo adoecimento de criança pequena, criança abaixo de 1 ano, e obviamente a mortalidade aí é muito maior, o país adotou agora, recentemente, a vacinação a partir dos 6 meses e não de 9 e não de 12. Ou seja, se tem um local em que existe risco de uma criança pequena, a menor de 1 ano, pegar sarampo, ela pode ser vacinada aos 6 meses e essa vacina vai ser considerada extra. Quando ela começar a vacinação normal com 12 meses, essa que ela tomou antes não é nem contada como vacina de rotina, ela é considerada uma vacinação extra, justamente para proteger aquele momento crítico daquela criança menor de 1 ano. Desafios da vacinação. É importante que a gente fale nisso, porque a cada momento a gente vê e já vê há algum tempo crescendo no país, crescendo no mundo, algumas barreiras à vacinação. Algumas barreiras podem ser do próprio sistema de imunização, em que a gente não tem na oportunidade de falar de vacina, às vezes a oportunidade é perdida, ou seja, em cada abordagem, em cada consulta, em cada atendimento, alguém tem que falar de vacina de rotina. Não é só de sarampo e não é só agora. Toda consulta merece saber como é que está a sua imunidade provocada, a imunidade provocada por vacina, seja criança ou adulto. E eu chamo a atenção disso grifando. Adulto também toma vacina, adulto também adoece, adulto também precisa ser questionado como é que vão suas vacinas. Não dá um pulo da criança para o idoso, não, que o idoso hoje toma muito cuidado com as vacinas. Mas o adulto comum, na faixa de acima de 20 anos até 50, 60, esse adulto em geral não toma muita conta da sua vacinação. Cabe ao profissional de saúde, em qualquer área, em qualquer atendimento, fazer uma simples pergunta: como é que vão suas vacinas? Vão bem? E aí, trocar uma ideia, ajudar, ensinar alguma coisa, passar algum ensinamento, que é importante também o adulto ficar sabendo que ele também toma vacina. Existem umas barreiras pessoais, algumas barreiras familiares a respeito de conhecimento de vacina. Alguns conhecimentos falsos fizeram um mal enorme ao mundo, como alguém que falou, por exemplo, que vacina de sarampo pode promover autismo, que é uma loucura, não tem nenhuma base científica isso, mas isso fez um mal enorme ao mundo inteiro quando se falou essa bobagem. Falta de conhecimento da doença, alguém achar, menosprezar, diminuir o sarampo, achando que é uma bobaginha que dá pintura no corpo. Não é, é uma doença grave que mata. E alguns motivos de não dar vacina que são mais difíceis de trabalhar, motivos religiosos, motivos filosóficos, e as informações inadequadas sobre contraindicações, dizendo que ao fazer vacina a pessoa tem um febrão danado, é melhor não tomar por causa disso. O febrão da doença é muito mais sério que uma febre eventual da vacina, que pode ocorrer em qualquer um efeito colateral. Eu chamo a atenção que um evento colateral importante de vacinas, não só de sarampo, ele não alcança 20%, é muito menos que isso. Agora, se eu deixo de fazer uma vacina porque eu tenho medo do efeito colateral e vou ficar sujeito a pegar a doença, a gente tem que parar para pensar se isso é interessante ou não. Lógico. E cabe, às vezes, ao profissional de saúde
identificar esses problemas e avaliar com a pessoa, sentar e promover uma informação mais adequada. Essas falsas atribuições à vacina com autismo causaram um mal enorme ao mundo, quando esse médico fez publicar ou conseguiu publicar no Lancet essa informação absurda que não tem nenhum sentido e não teve nenhuma comprovação prática, mas isso em geral ficou no imaginário popular e muita gente repete isso como um papagaio, simplesmente repetindo: você sabe, sarampo, a vacina de sarampo causa autismo. Não, não causa, eu não sei e não causa mesmo, e foi mais do que comprovado que nunca causou. E movimentos anti-vacina de outra ordem, talvez mais estapafúrdia do que essa ainda, que a gente ouve alguém falando que não dá vacina porque não quer, simplesmente. Você não consegue pegar alguém à força e dar vacina, mas você consegue tentar explicar, sentar e explicar para as pessoas o que são as doenças e o que são as vacinas. Só para terminar, nós vamos falar de alguns tabus antigos e tabus recentes. Chá de sabugueiro para sarampo, benzimento, não dar banho, botar um cobertor vermelho na janela por causa daquela fotofobia que é intensa com sarampo, evitar carne porque é pesado, laranja porque é frio, ovo porque não digere bem, sarampo recolhido, um monte de bobagem que se falava e continua se falando em algumas áreas, ainda se fala e se ouve isso. Isso é tudo bobagem, não tem nenhuma validade, nada disso. O chá de sabugueiro que vai fazer sair o sarampo, isso é uma bobagem universal. Benzimento, evidentemente, não resolve nada e por aí vai. Não dá banho é uma maldade. Alguém que tem febre alta, febre 3, 4, 5, 6, 7 dias com febrão, não dá banho, eu acho que é maldade. E os tabus, ou conhecimentos, ou desconhecimento, desinformação, melhor dizendo, foi esse Andrew Wakefield que associou o aumento do número de crianças autistas na Inglaterra com a vacina tríplice viral e publicou no Lancet, 1998. Mais tarde descobriu que o trabalho era falso, ele perdeu o diploma dele na Inglaterra, mas o mal estava feito e hoje, até então, a gente ouve essa bobagem repetida e replicada pelo mundo afora. É uma tremenda bobagem. Eu creio que era só o que eu tinha a passar para vocês e, naturalmente, fico à disposição.